É um marca-página. É, tipo, é uma folha de verdade. Gente, foi minha professora da faculdade que fez. Se eu não me engano, tá aqui o nome dela. Cadê? Não dá nem pra ver, né? O nome dela. E eu tava lembrando de todos os marcas-páginas que eu já ganhei. Foram poucos. Eu peguei, ela deu 2 pra gente escolher. Não sei se vocês conseguem ver o detalhe desse daqui. Esse aqui foi o primeiro que eu escolhi. Aí depois teve gente que, tipo, que faltou hoje. E ela deixou eu escolher 2. Aí o segundo que eu peguei foi esse. Aí eu tava lembrando dos marca-páginas que eu já ganhei. E eu lembrei desse aqui. Ah, não dá nem pra ver. Foi um colega meu que fez. Ele escreve histórias. Faz muito tempo que eu não vejo a história que ele escreve. Aí eu senti falta. Eu tenho esse livro aqui, ó, de marketing que eu tava lendo. E eu coloquei em uma marca-página que eu ganhei aqui. E esse aqui é um dos meus favoritos. Na verdade, eu não tenho favoritos, eu gosto de todos, né? Todos, né? Enfim, todos que eu ganhei eu amo de coração. Mas olha isso aqui, que fofinho. Já assistiram se eu não me engano, não as viagens de Chihiro. É meu amigo Totoro, eu acho. Eu lembro de ter assistido. Caramba, ficou tudo embaçado. Mano, caiu água na câmera. Enfim, eu lembro de ter assistido quando eu era criança. E eu nem lembro mais o que acontece no filme. Enfim, esses dias eu tava conversando com a minha colega que mora lá no sul. E eu sempre me esqueço a cidade que ela tá. Eu realmente eu me esqueço. Ela sempre me fala, eu sempre me esqueço. Sempre pergunta, eu sempre me esqueço. Enfim, aí eu tava conversando com ela, que aconteceram algumas coisas. Mano, caiu água de novo. É minha garrafinha que eu uso pra apoiar. Aí ela tá pingando. Lá vai, a única câmera boa que eu tenho já tô estragando ela. Enfim, aí eu tava conversando com ela, falando que tinha acontecido algumas coisas. E eu tava falando que eu tava com saudade de todas aquelas minhas colegas que estão em outra cidade. A câmera tá embaçada de novo. Deixa eu tentar limpar aqui rapidinho. Enfim. Pera aí. Meu Deus. Espero que não caia mais água. Enfim, aí eu tava comentando com ela que eu tava com saudade das minhas colegas que moram em outra cidade. E toda vez que eu sinto falta ou que acontece alguma coisa na minha vida, eu converso com elas na minha cabeça. Tipo assim, não me acha esquisita, mas tipo assim, aconteceu alguma coisa. E eu fico pensando, como será que ela reagiria a isso, sabe? Nossa, eu fingo que eu tô contando pra ela e eu tento imaginar a reação dela. Em vez de ir lá no WhatsApp e mandar mensagem pra ela e ver qual seria a reação dela. Todo mundo tá muito ocupado esses dias. Então tem vezes que eu mando mensagem e umas não me respondem. Elas mandam mensagem pra mim e eu não respondo. E acho que é uma parte da vida de adulto, né? Entre aspas, eu ainda tô me acostumando. Por falar em acostumar, tem vezes que eu tô no ônibus pra ir pra faculdade e eu fico pensando, meu Deus, eu tô aqui mesmo. Como é que eu consegui chegar aqui, sabe? Eu fico viajando assim, porque alguns meses atrás, isso aqui era tá na faculdade, tá na UFAM, era uma coisa totalmente, tipo, nossa, como, né, sabe? Era uma coisa muito irreal. Enfim, eu tava... O que eu ia comentar mais? Ah, tá! Eu puxei esse assunto de marca-página porque eu comprei um livro e eu tô muito, muito ansiosa pra ver ele chegar, porque é de um curso que eu gosto muito de fazer, que é de lições de Não, lições de cálculo do universo narrado. Eles lançaram esse curso. E com esse livro, mano, eu fiquei louca. Eu tava lá na inauguração e eu fiquei, mano, que livro, sabe? Que livro maneiro. Eu quero esse livro pra mim. Mano, eu tinha uma guitarra e acabei vendendo ela. E pra poder comprar esse curso. E tipo, nem foi tipo quase metade do preço desse curso. Aí eu conversei com a minha mãe, ela conseguiu me ajudar pra eu comprar ele. E eu tava pensando sobre isso. Que eu comprei uma guitarra porque eu tinha um professor que falava que a gente tinha que ter 4 horas dividida em 1 hora. 4 horas, 4 blocos de 1 hora para um assunto diferente. Ele falava pra gente estudar inglês, educação financeira, música e ler um livro. Tudo em 1 hora. Vai ter 4 horas pra fazer essas 4 coisas. Aí, eu tinha comprado uma guitarra
do meu colega, tinha comprado ela pra eu poder aprender. Só que eu comprei ela no final do ensino médio e eu tava sempre focada em estudar pro vestibular, porque era uma prioridade, passar. Não era uma escolha assim, eu tinha que passar. Aí, todo momento que eu tinha ali, tipo, de tempo livre, eu ia fazer outra coisa, em vez de, tipo, tá lá, né? Aprendendo a tocar guitarra. E teve cursos que eu tava procurando pra fazer de graça no Sambódromo, se eu não me engano. Só que era só pela parte da manhã. E pela parte da manhã eu estudava. E pela parte da tarde não tinha. Aí eu ficava, poxa, assim fica difícil. Aí eu via, tipo, eu não aprendi a tocar uma música na guitarra. Nem uma música. E tipo assim, eu tinha amigos, né, que sabiam tocar e tudo mais. E ver a guitarra aqui na minha casa, sem ser tocada nem nada, pra mim, tipo assim, era um desperdício, sabe? Aí eu falei, como eu não tô usando, vou vender. Talvez alguém faça um proveito melhor do que eu. Sim, tu quer? Então eu acabei vendendo ela e comprei esse curso. E eu tô precisando me organizar direito, porque eu tenho algumas coisas para entregar entregar até dia 8. E hoje é dia 4, se eu não me engano. É, dia 4. Eu tenho 4 dias para entregar dois relatórios para finalmente eu, tipo, me livrar de quase todas as matérias da faculdade para eu entrar de férias, para eu poder respirar. E eu preciso me organizar melhor, porque agosto, mês que vem, vai começar esse curso ao vivo. Ao vivo que eu consegui comprar. E eu não quero que, tipo, nada me atrapalhe, porque vai ser o período de férias da UFAM, se eu não me engano. Então, é isso. Acho que esse vídeo só é uma desculpa pra eu mostrar os meus marcadores. Tá lindo, não tá? Eu comentei com vocês que eu gravei um vídeo, só que deu tudo errado. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com a minha cabeça. Eu simplesmente esqueci a senha do meu celular. Eu simplesmente esqueci. Eu sempre uso a digital pra desbloquear. E teve um dia que eu esqueci. Porque, na verdade, teve um dia... Eu sempre uso a minha digital pra desbloquear meu celular. Só que a Samsung, ela coloca 2 dias eu posso usar com a digital. E no terceiro dia eu tenho que colocar a minha senha por motivos de segurança. Só que eu esqueci. Eu não sei o que aconteceu. Eu esqueci, gente. E aí eu fiquei um dia todo sem o celular porque eu não tava conseguindo desbloquear. E ele, por ter errado várias vezes o meu padrão, eles bloquearam. Só sei que teve uma hora que eu tentei e ficou 4 horas bloqueado. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso ficar sem meu celular. Aí eu fui no técnico pra tentar, eu pedi pra eles tentarem desbloquear meu celular. Só que eles achavam que o celular era roubado. Não tinha uma foto, tipo, de papel de parede que era minha, cara. Aí eles achavam que era roubado. E eu não tinha caixa, eu perdi a caixa, eu joguei, não sei o que eu fiz com a caixa no meu celular, que não tava mais aqui em casa. Aí eu falei, ferrou, ninguém quer ou ninguém sabe desbloquear meu celular. Eu tive que reiniciar. Aí eu perdi o vídeo que eu tinha gravado, eu perdi o áudio, eu perdi tudo. Só sobrou algumas fotos. Gente, eu perdi todos os meus livros. Eu tinha um monte, tipo, de livros, assim. E mesmo que eu tenha salvo eles, eu salvei alguns no Drive, eles não ficaram salvos com as marcações que eu faço. Que eu fiz, na verdade, de anotações. Tipo, eu tenho um livro de administração pra ler, um livro enorme, que é a nossa Bíblia da administração, e ele tinha algumas marcações que eu já tinha feito de alguns capítulos. E quando eu fui ver, as marcações também tinham sumido. Gente, eu fiquei muito triste mesmo. E eu acho que é isso que eu tenho pra comentar. Eu queria falar mais alguma coisa, só que eu acabei me esquecendo. É isso que dá não ter roteiro, não é mesmo? Eu tenho um negócio aqui. Olha isso aqui. Toda lascado, todo acabado. Mas é onde... Opa! É onde eu anoto a minha semana. Vocês estão bem? É onde eu anoto o que eu vou fazer na semana. E eu tava querendo... Eu tô muito ansiosa pra agosto chegar. Lembrei que eu ia falar. Eu tô muito ansiosa pra agosto chegar, porque vai sair o resultado de uma prova que eu fiz que vale dinheiro, tá ligado? Então, se eu ficar numa posição boa, eu consigo mais de R$1.000. Eu quero muito passar. Mano,
Da minha sala era 30 pessoas, foram 7. Aumenta minhas chances, né? Agora é saber se eu vou conseguir ou não. Se eu conseguir, vocês vão ter vídeos de mais qualidade por mais tempo. Era sobre isso que eu queria comentar com vocês. Vocês falaram no último vídeo que a qualidade tá parecendo de iPhone. Gente, é porque é o iPhone. É um iPhone todo acabado, todo lascado, que meu tio deixou aqui pro meu pai consertar. Só que até agora meu pai não consertou e eu só tô me aproveitando da câmera dele. Porque o áudio eu gravo por aqui, ó. No meu celular mesmo. Eu não sei como que um iPhone, não sei nem que ano é esse iPhone, com uma câmera consegue ser melhor do que o meu que tem 3 câmeras. Eu não entendo. Qualidade, ó, 0. Enfim, eu tô esperando o mês de agosto do resultado dessa prova. Vai ter mais uma Olimpíada de Astrofísica, eu quero participar também. E eu espero ficar numa posição legal. Falando em astrofísica, esses dias eu tava lavando meu jaleco, né? Que eu participei de um programa uma vez. E eu fiquei pensando, nossa, como seria legal trabalhar em um laboratório. Olha a mente da pessoa. E deu vontade de aprender química. Gente, eu sou horrível em química. Mas quando eu tinha aula de química no ensino médio, eu achava uma coisa tão bonita. Porque os professores, eles ensinavam com amor. Eu tive 2 professores de química. E eles ensinavam, eles sabiam ensinar. Mano, teve uma prova que eu ensinei algumas pessoas fazerem. E essas pessoas tiraram a nota máxima. E eu tirei 0. Como é que funciona? Eu fiquei desacreditada uma vez. Enfim, essa eu queria comentar com vocês. Eu tô esperando agosto por causa dessa prova. Eu ganhei marca-texto, eu comprei um livro, vendi minha guitarra. Que mais? Tá bom. Voltando àqueles 4 tópicos de estudo, eu conheci um cara na faculdade que o cara, ele sabe demais educação financeira. Aí teve uma vez que eu tava conversando com ele e ele me passou um canal, uma playlist do YouTube pra assistir. E cara, eu nem sei como é que tá os meus investimentos, que eu não tô acompanhando. Mas eu investi, acho que foi R$100 no máximo que eu investi em ações. Aí eu comprei várias ações, tipo, imobiliárias e outras coisas que eu ainda não decorei o nome, mas eu vou aprender. E tipo assim, ele fala de um jeito. Eu percebi que o pessoal na faculdade, eles são muito, como é que eu posso falar? Diferente? Enfim, todo mundo sabe fazer alguma coisa ali. Todo mundo é bom em alguma coisa, em uma área específica. E quando eles vão falar sobre isso, eles falam com amor, com uma paixão, com uma admiração que, tipo assim, tu gosta de ouvir a pessoa comentando, porque ela gosta de fazer aquilo. Esse cara, não vou nem falar, acho que não posso falar o nome dele, né? Enfim, ele entende demais disso, sabe? E eu poderia ouvir eu poderia ouvir horas dele falando sobre educação financeira, porque o cara é bom e ele gosta de falar sobre isso. Eu também tenho uma colega de outra sala que sabe falar inglês. E tipo assim, ela falou pra eu pelo menos ter uma hora de Duolingo, tipo, todo dia. Fazer todo dia já me ajudaria bastante, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em inglês. E tipo assim, eu queria ser diplomata, né? Quero ainda, né? Me formar em relações internacionais, mas não sei falar inglês, né? Como é que funciona, como é que fica. Aí ela falou pra eu ter essa disciplina, mas faz tempo que eu não tenho. Eu só tô comentando isso com vocês porque é muito naquele tópico que o meu professor me ensinou. Tipo, 1 hora para inglês, 1 hora para ler um livro, 1 hora para educação financeira e 1 hora para música. Pra vocês verem que eu não fiz nenhuma desses. Incrível. E eu só fiquei, tipo, em matemática. E eu preciso aprender a priorizar algumas coisas e ver o que vai me ajudar agora. Porque toda a minha preparação do Enem foi baseada em, tipo, priorizar o que você não sabe e ter os momentos de lazer que você vai descansar e não vai estudar. E toda vez que eu tenho um momento de lazer, ou eu vou pro TikTok, ou eu vou ler alguma coisa, ou eu vou fazer alguma questão de matemática. Mas eu sei que fazer questão de matemática não é descansar o cérebro. Aí eu fico pensando que isso me cansa. Aí eu tô tentando formar um hábito saudável. Tipo, tentar... Gente, eu realmente não sei o que eu posso fazer aqui. Eu vou fazer uma listinha do que eu tenho que fazer, das minhas prioridades, e vou tentar organizar isso.
Mas de novidade, eu acho que não tem muita coisa pra falar, não. Eu vou tentar recuperar o vídeo que eu fiz antes desse, que não deu certo, porque eu perdi o áudio. Eu vou colocar algumas imagens deles aí, que eu tentei gravar como se eu fosse... Acho que é blogueira, né? Porque, tipo assim, eu poderia muito bem gravar resolvendo questão. Só que eu tenho um problema, que eu demoro muito por questão. E, inclusive, eu posto quando eu tô estudando, às vezes, nos meus status, tipo, eu acertei tanto em uma prova de matemática, eu tô estudando tal assunto de matemática, eu estudei tantas horas de matemática. Aí o pessoal já sugere que eu seja bastante inteligente, que eu vou conseguir resolver uma conta rápida. E de vez em quando isso acontece. Só que tem vezes que a pessoa me para e pergunta quanto é 7 vezes 7. Aí eu fico parada assim, eu sei. Só que eu fico pensando, nossa, se eu errar vai ser feio. E eu acabo errando com medo de errar. Eu sei que você sabe, não precisa falar. Ela errou 8 vezes 8. Gente, eu errei 8 vezes 8 com uma criança. Até eu sabia na hora. Gente, eu fiquei assustada. Porque, tipo assim, eu sabia. Eu sei que eu sei. Só que eu fiquei pensando, nossa, seria muito estranho. Seria muito feio errar, né? Porque uma pessoa que, tipo, se gaba tanto por gostar de estudar matemática, errar é feio. Aí vai e eu erro. Gente, eu fico com muita vergonha quando isso acontece. E não errar acontece toda vez. Sabe? Então eu tenho que manter a calma quando alguém vai me perguntar, porque eu tenho que estar preparada, porque sempre vão me perguntar. E eu acho que eu vou até parar de postar esse negócio de matemática pro pessoal parar de me perguntar, porque eu fico nervosa. Enfim, o que mais que eu posso comentar com vocês? Sobre quanto tu é ruim no Estabogás. A minha irmã, ela tem 8 anos, ela tem um canal no YouTube. Aí minha voz tá até rouca, porque... Não dá spoiler. A gente já tentou gravar 3 vezes um vídeo. Eu já tentei gravar 3 vezes um vídeo com ela e não dá certo. Porque eu sempre acabo fazendo merda. Porque ou eu perco o vídeo, ou eu perco o áudio, ou eu dito errado, ou eu apago o vídeo. Da última vez eu apaguei o vídeo. Ou eu não tô com... Eu não tô animada pra gravar e sai um cocô. Sai sem interações. Eu não consigo manter a atenção ali. E, enfim, aí... Eu acabei de gravar um vídeo com ela e deu tudo errado de novo. E eu tentei salvar algumas partes. Eu vou tentar postar domingo, se eu não me engano, tanto dela quanto o meu. É mais ou menos certo. É, mais ou menos certo. Mas, enfim, esse negócio de tipo de fazer vídeo é um pouquinho complicado, porque leva bastante nosso tempo que a gente poderia estar usando para fazer outras coisas. Mas, enfim, é uma escolha, né? Inclusive, quando a professora colocou esses negocinhos pra gente escolher, tinha um monte na mesa. Aí eu fiquei mais 5 minutos escolhendo um. E, gente, ficou muito lindo, não ficou? Olha os detalhes, não sei nem se vocês vão conseguir ver. Tá maravilhoso. Eu tô olhando aqui toda hora pra ele. Meus queridos, meus marca-páginas queridos. Inclusive, o vídeo que eu perdi foi organizando a minha prateleira ali, ó. Conseguem ver? Já tá bagunçada de novo. Tanto tempo que eu demorei pra gravar esse próximo vídeo. E eu poderia gravar um vídeo dos livros que eu já li. Só que eu nem lembro mais. E, tipo assim, na verdade, os que estão ali, eu lembro. Os que estão ali eu consigo lembrar porque eu consigo folhear. Mas tem livro que eu li pela internet e eu perdi as minhas marcações, como aconteceu agora. Gente, vocês não sabem o azar que eu tenho. Eu tenho um azar incrível, é extraordinário. O que mais eu tenho pra comentar com vocês? Como tu é ruim no Estabogás. Tá, eles já entenderam isso. Acho que só, eu não tenho mais nada pra falar com vocês. Tá uma bagunça aqui. Eu sempre tento cortar essa parte da minha mesa pra vocês não verem a bagunça que é. Tem muito livro aqui que eu não uso. Deixa eu tentar lembrar. Acabou o vídeo, tchau. Tá, eu já comentei pra vocês que eu tô querendo estudar química. Inclusive eu comecei a ler um livro de química esses dias. E eu não posso falar nada, porque eu não saí do... Eu não passei do segundo capítulo desse livro.
E eu vou ver se, tipo, não é uma coisa momentânea, no momento assim, gostei, chamou minha atenção, vou fazer, ou se é uma coisa que eu quero levar. Porque eu tô realmente pensando nisso há mais tempo do que parece. Mas eu só vim, tipo, tomar uma atitude, entre aspas, agora. Tipo, abaixar o livro e ler. Ah, tá bom. Eu tenho um aplicativo que se chama WTP, eu acho que é o nome do aplicativo, que ele contabiliza minhas horas de estudo. E nesse aplicativo ele tem um chat onde só estuda menina. É um grupo que só tem menina que se motivam ali pra estudar, né? E aí eu entrei no grupo de WhatsApp delas e eu converso com uma menina lá que, tipo, ela faz engenharia. Eu não sei se é engenharia elétrica, engenharia mecânica. Eu não lembro, mas eu pedi ajuda dela pra aprender os assuntos de cálculo. Que no semestre que vem eu vou ter cálculo. E eu já queria, tipo, me preparar, porque eu sei que vai ser uma matéria que vai pegar muito pesado. E sei que muita gente reprova. Tem muita gente falando mal também, né? E depende muito do professor que vai dar aula, porque ou tu pode pegar um professor bom, ou tu pode pegar um professor ruim. Aí eu converso com ela sobre isso, ela me mandou alguns livros de cálculo, e ela me mandou esse livro de química. Aí foi por isso que eu comecei a ler. Foi por causa dela também. Então, o que mais que eu tenho pra comentar? Ah, tá! Não, peraí, eu lembrei de uma coisa. Eu participei de um programa no início de 2024 que só tinha menina. Era o programa Futuro e Cientista, que era para incentivar mais mulheres a irem para a área de exatas. E na metade do ano passado, eu consegui passar no outro projeto que eles estavam fazendo, de banca de estudo, que eles ajudavam a gente a estudar pro Enem. Aí, esse ano, saiu o edital do Prêmio Futuro Cientista pelo CAPES. CAPES, CAPES, não CAPES. E se eu conseguir, tipo, quem teve a maior média do Enem, vai ser por estado, vão ser 27 alunas. E eles vão escolher uma de cada estado para representar eles em algum lugar, com tudo pago, se a premiação for presencial. Se não for, eles vão mandar uma medalha e um certificado. Gente, é a segunda medalha que eu ganho. E, quer dizer, que eu não sei se eu vou ganhar, né? Eu joguei pro universo, porque eu ganhei uma menção honrosa na Olimpíada que eu participei e eu fiquei muito feliz. Tipo, muito feliz. É como se eu tivesse realizado um sonho de uma criança interna minha. Porque quando eu era criança, eu sempre quis participar de Olimpíada. Quer dizer, passar de Olimpíada. Eu sempre passava para a segunda fase Eu sempre passava para a segunda fase da BMAP. Mas nunca conseguia passar adiante, nem ganhar menção honrosa. Porque eu era muito ruim. Eu tô menos pior. Mas foi a primeira menção honrosa que eu ganhei. E eu ganhei uma medalhinha. E vai chegar só em dezembro, porque eles têm que mandar pra cá. E eu falei que eu vou participar de outra Olimpíada deles, dessa mesma instituição, em agosto. Aí eu tô me preparando pra essa Olimpíada também. E eu espero conseguir uma posição boa, né? Porque a primeira Olimpíada que eu participei, eu fui desclassificada. E nessa segunda agora eu ganhei menção honrosa. Imagine o print que eu vou postar de evolução. Com aquela frase motivacional, não desista dos seus sonhos. Pois é, se eu conseguir, eu vou postar essa frase aí. Enfim, eu acho que é só isso. Eu não tenho mais absolutamente nada pra comentar. Ou vou tentar lembrar aqui. No vídeo passado, eu tava lendo os comentários e teve gente me falando pra eu mostrar ideias de vídeo, né? Mostrar como eu faço algumas flores. Eu sei fazer flor de cetim. Tava querendo fazer flor de... Eu me esqueci o nome. Limpador de cachimbo. Mano, essas flores são muito bonitas. Só que tem que ter prática, né? E eu tentei fazer uma vez, ficou horrível. E eu sei que se eu tentar de novo, eu vou ser horrível de novo também, até conseguir. E eu tava tentando me fazer esse vídeo, montando essas flores. Só que eu não sei se vai dar certo ou não, então eu vou me poupar da humilhação. Eu tava comendo. Mano, eu me perco. Esse vídeo é como se fosse uma ligação mesmo, porque não tem sentido lógico, sabe? Eu vou falando que eu vou lembrando. E eu comentei com vocês que me deram a ideia de fazer um vídeo resolvendo questão. Só que eu tenho um raciocínio muito devagar mesmo. É extraordinário o meu nível. E aí,
o pessoal... tanto que quando o pessoal pergunta pra mim por que eu gosto de matemática, se eu estudo tanto, devo ser boa, né? Aí eu falo, gente, eu estudo porque eu sou ruim. Eu sei que eu sou ruim. E eu tento melhorar cada dia. E tem vezes que, quando eu pego agora questões, eu sou rapidinho, eu consigo responder. Mas tem outras que eu demoro muito, assim. Mais do que deveria, na verdade. Aí, acho que é isso, né? Eu vou evoluindo com o tempo. Não vai nem sentido que eu... Faz sentido que eu falei, né? Mas não, pela lógica do contexto das coisas que eu tô falando, nem tanto. Deixa eu ver... O que mais? Eu acho que é só. Já pode finalizar o vídeo já. Minha voz tá rouca. Meu Deus. Mais alguma coisa pra comentar? Acho que não, né? Uma coisa que eu preciso fazer é voltar pro inglês, que eu preciso muito. Organizar as minhas prioridades. Eu tenho que seguir uma linha de atividade onde eu tenho que priorizar aquilo que eu tenho data de entrega. Tanto que hoje eu fiz uma atividade da professora que me deu de marcar páginas sobre ferramentas. E a nossa última dinâmica foi perguntas que a gente tinha que elaborar sobre estudo, como organizar sua semana e tal. E eu percebi que quando alguém vai me perguntar sobre como eu organizo minha semana, eu falo tal, e que eu consigo fazer. Mas eu também não falo que eu não consigo. Tipo assim, quando eu posto alguma coisa nos meus status, normalmente é quando eu consigo. Tipo assim, bati 4 horas de estudo hoje, consegui, postei lá. Mas não é toda vez que eu consigo, 4 horas. Tem vezes que eu consigo 1 hora, 30 minutos. E essas, assim, eu não posto. Ninguém vê nossas derrotas, a não ser que a gente mostre, né? Aí não é, toda vez que eu vou mostrar isso. Mas eu acho que toda história de... Na verdade, a história de todo mundo tem esses altos e baixos, né? Enfim. Perdi a linha. Eu não sei mais o que comentar. Eu já quero descansar, já é sexta-feira hoje. E eu acho que é isso. Achei que ficou legal esse vídeo. Foi só um bate-papo rapidinho, entre aspas, né? E vou tentar postar essa semana ainda. Essa semana já acabou, né? Tentar postar domingo. Vou tentar, tá bom? Eu acho que é isso.